Fala galera, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante para a sua carreira de gerenciamento de projetos. A importância de empoderar no contexto de projetos. Não perca no nosso canal. Então, para a gente começar, é importante você saber o seguinte: todo gerente de projetos deve criar um ambiente onde as pessoas se capacitem e se desenvolvem ao longo do projeto. E um outro ponto importante também: cabe ao gerente criar um ambiente onde a equipe do projeto possa desenvolver, fazer fluir o projeto sem contar necessariamente com a presença do gerente. Por isso que o empoderamento faz todo o sentido. Então, a gente precisa entender a diferença dos dois termos. Delegar significa dizer que o gerente de projetos está repassando a uma pessoa uma atividade que ele deveria executar. Só que essa delegação não envolve decisão. E o empoderamento envolve decisão. Agora vamos traduzir isso. Suponhamos que você é gerente de projetos e foi contratado também para definir a equipe que vai fazer parte do seu projeto. Aí o que você faz? Você passa essa atividade de selecionar currículos, chamar para uma entrevista inicial para um outro colega. Essa atividade você delegou. Caberia você fazer isso. Selecionar os currículos, afinal é uma equipe que vai fazer parte do seu projeto, e entrevistar essas pessoas, fazer um apanhado inicial. O que você fez? Você delegou para alguma pessoa fazer isso. Só que a decisão sobre contratar ou não, você não condicionou para a pessoa. Ou seja, ela vai selecionar os currículos, fazer uma entrevista inicial e vai te passar, e você vai decidir quem vai entrar no projeto ou não. Então você não empoderou a pessoa para isso. Se você tivesse empoderado a pessoa selecionaria os currículos, faria uma entrevista e também teria o poder de decidir quem contrataria ou não. Então o empoderamento ele descentraliza a decisão e faz com que as pessoas se sintam mais importantes. E agora nós vamos falar o seguinte: dado que delegar não envolve decisão, mas o empoderamento envolve, então vamos entender agora, pausadamente, quais os efeitos o empoderamento gera para a equipe do projeto. Número 1, o empoderamento motiva, porque a partir do momento que a pessoa recebe o poder para decidir, ela tem uma maior responsabilidade. E a responsabilidade acaba dando para ela um ar de maior importância, um ar de aprendizado, um ar de participar dos efeitos de um determinado alcance empresarial. Outro ponto que o empoderamento permite no contexto de gerenciamento de projetos é nós identificarmos liderança nos empregados. Alguns empregados têm essa aptidão, têm essa competência, melhor dizendo, e quando você empodera, isso fica mais claro. Quem são aqueles empregados que realmente têm uma predisposição para cargos de liderança ou que apresentaram algumas características importantes? Outra coisa que o empoderamento permite é a criação de um conhecimento claro sobre competências que precisam ser desenvolvidas, porque, obviamente, são mais responsabilidades. Você está decidindo sobre um assunto, às vezes complexo, às vezes importante, então você acaba tendo que ter uma visão mais abrangente do que é necessário para poder tomar a decisão correta. Isso necessariamente envolve um conhecimento mais claro de determinados assuntos. Então a competência acaba ficando mais clara para ser desenvolvida. O empoderamento desperta nas pessoas o melhor que elas têm a oferecer. Porque quanto mais responsabilidades elas têm e ela tem ainda o poder de decidir, ela quer de fato apresentar o melhor. Então também o empoderamento ele permite isso. Sabendo dos resultados que o empoderamento gera na equipe do projeto, agora a gente tem que passar para uma última fase, que é executar de fato o empoderamento. E algumas dicas importantes para você entender. Número 1, empodere aos poucos. O que significa isso? Você não vai empoderar o empregado para poder tomar uma decisão sobre um cancelamento de um contrato. É algo um pouco mais complexo, com um impacto grandioso. Então você não vai empoderar de uma vez o empregado sobre uma decisão que é bem complexa, bem arriscada, podemos dizer assim. Número 2, para você empoderar, o ideal é que você também saiba o momento ideal do projeto. Você não vai empoderar uma pessoa para tomar decisão, por exemplo, sobre uma situação de uma atividade, um caminho crítico. Os colegas sabem, caminho crítico é aquela atividade que está dentro de uma execução do projeto, que se houver qualquer atraso, ela impacta a data final do projeto.
Então, você saber o melhor momento de empoderar e empoderar aos poucos é fundamental para isso acontecer de uma maneira inteligente e de uma maneira consistente. Terceiro ponto que você precisa entender: a empresa pela qual você trabalha, ou o seu cliente, podemos dizer assim, tem que ter uma certa flexibilidade ou tolerância ao erro. O que significa dizer isso? Algumas atividades que eventualmente a decisão daquela pessoa que você está empoderando não repercutir no resultado mais adequado, isso não vai impactar tanto o projeto. E eventualmente, se isso de fato acontecer, não vai haver uma punição grande do empregado por conta disso. Porque quando há uma punição grande, o empoderamento enfraquece. Ninguém quer tomar decisão sobre nada no projeto. Quarto ponto sobre como empoderar. Para empoderar, você precisa capacitar. Então, se o que você vai delegar ao empregado e vai envolver decisão, que é essa característica, do empoderamento, é uma delegação com poder decisório. Você tem que saber se esse empregado tem os conhecimentos necessários, as competências necessárias para poder assumir essa decisão. Você não pode entregar para o funcionário um poder de decisão em alguma atividade que ele sequer tenha competência. Então é fundamental que isso aconteça, você capacite o seu empregado, gere competências para então, no momento que ele for necessário decidir, ele tenha condições de fazer isso com profissionalismo e consistência. E um outro ponto, quinto ponto para a gente fechar, como é que você vai empoderar dentro do contexto de projetos. As recompensas são significativas ou são realmente importantes, porque ninguém vai assumir um momento dentro do projeto de decisão se o que ele for decidir e repercutir bem para o projeto também não for recompensado. Então tem que ter também uma recompensa, tem que ter um retorno nessa grande responsabilidade que ele vai assumir. Então, para você empoderar, você precisa tomar cuidado, fazer isso de maneira serena, consistente, contínua, para você atender aquilo que a gente falou no começo do vídeo. Criar um ambiente onde as pessoas possam se desenvolver, o empoderamento permite isso, e criar um ambiente onde o projeto pode fluir sem ter a sua participação constantemente. Afinal, um dia você vai sair de férias, um dia você vai ter que se ausentar por conta de uma outra necessidade que surgiu no contexto empresarial e, quem sabe, receber uma proposta de uma outra empresa, às vezes irrecusável. Então, fica a dica, empodere mais e assim você vai ter uma equipe satisfeita, motivada e gerando resultados bem bacanas. Valeu!